Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre réu de júri popular. O réu de júri popular, ele muitas das vezes cria um poder fora da nossa vida pessoal, né? Ele muitas das vezes pode estar na gente mesmo, criando uma segunda intenção de corpo a respeito do réu, por exemplo. Você vai relacionar no seu interior coisas que não é da sua conta, digamos assim. É coisa que não pertence a você. Mas muitas das vezes você quer que faça parte de você sem necessidade. Aí, muitas das vezes as pessoas, elas se complicam com Deus e com os homens. Irmão, muitas das coisas que a gente busca na sociedade são coisas absolutamente desnecessárias, né? E muitas das vezes você entra em júri por si mesmo. Você cria uma situação para relacionar a sociedade aonde você não vai ficar aceito. Então, seu corpo vai entrar em crise, ok? E às vezes quando ela vem do outro lado, na segunda intenção do corpo, lembrando que a primeira intenção, ela sempre vai partir de nós mesmos, sendo ela bom ou ruim, ela pode partir de nós. Agora, a segunda intenção, ela vai ficar na expressão visual, ou seja, você vê uma situação e reprova. E muitas das vezes pode ter razão ou não, mas a maioria das vezes não é lícito a gente intrometer no espaço do outro, porque se isso acontece, seu corpo vai entrar em crise, ok? Vamos fazer um gráfico aqui para a gente acompanhar essa situação. Primeiro título. Réu de júri popular. Réu de júri popular é uma intervenção de corpo, certo? Esse gráfico é para a gente, muitas das vezes, identificar de que nós estamos falando, né? Às vezes eu aponto sem falar, é porque esse daqui traz a ideia. Esses dois aqui representam o corpo. O meu corpo agora é corpo e espírito, certo? Todos nós somos assim, corpo e espírito. E às vezes o gráfico ele é bom para a gente mostrar, mas ultimamente eu quero usar mais a expressão, treinar mais a minha fala e trabalhar menos a expressão visual, né? Porque se a gente trabalhar na expressão da fala, ela ajuda muito na hora que a gente está ouvindo, a gente fazer essa conexão por sentido, ok? Ó, sim e não. É sempre assim, sim e não. A vida ela se divide em dois caminhos. Você entende que quando a gente está morto, a gente já não tem mais escolha sobre a vida, por exemplo. Então você não tem mais escolha. Se você não tem o sim, você não tem a vida, certo? Porque muitas das vezes ela vai representar a física do corpo. Porque esse aqui vai representar a física do corpo? Porque ele expressa uma harmonia. Você já viu que muitas das vezes, se ele vier aqui, por exemplo, e não se voltando e fazer essa inversão, por exemplo,
não se voltando para cá, para dar sentido à vida, ela vai ficar aqui. Isso aqui é a legalidade, que as pessoas, tudo que elas fazem, elas acham que está certo. Aqui, irmão, a inocência das pessoas está aqui. Inocência. Porque elas não se permitem conscientizar aqui. Neste sim. Este sim de Deus, ele é tudo na vida, certo? Ele é o sim. Mas quando ele vem para cá, ele dá uma falsa legalidade, né? Por exemplo, eu vou falar com o irmão que ele está andando errado, né? Às vezes a gente vai dar conselho a uma pessoa com o nosso corpo em crise. Irmão, não dá certo. Você vai só gerar mais conflito, confusão. Muitas das vezes para você, não existe essa ideia, muitas das vezes, de dar conselho às pessoas. As pessoas elas têm que se conscientizar pelos seus atos. É o mais certo. Se ela errar, ela erra por ela. Se ela acertar, ela acerta por ela, certo? Mas muitas das vezes a gente inocentemente intromete na vida dos outros, achando que nós vamos resolver a vida dos outros e acaba complicando mais ainda. Este sim, este sim, sem consciência, se ele não voltar aqui para formar uma consciência, um ato consciente de corpo, ele não vale. Ele é uma falsa legalidade. E muitas das vezes ele se alega com o espírito possessor e muitas das vezes com um falso espírito protetor. Você fala assim, eu vou lá proteger essa pessoa, tal, faz aquele jogo emotivo e complica a vida da pessoa e a dela também, porque se ela der um conselho e der errado, vai gerar ato consequente para isso aqui, ok? Não existe, irmãos, a única conexão legal é Cristo e Deus. O homem tem que se ligar a Cristo e Deus. O que passar disso é falsidade. Aí quando ele está aqui no sim verdadeiro, né? Quando ele se volta aqui para o sim verdadeiro de Deus, ele está totalmente conectado com Deus e o corpo dele vai o que? Se tornar relacionável. Ele vai poder relacionar as pessoas, né? Tranquilo, porque ele vai entender o espaço dele e vai entender o espaço do outro. Ele não vai gerar prejuízo, certo? E esse sim, esse não, ele tem que habitar no mesmo espaço. Ele não pode agir na segunda intenção. Nenhuma situação de sim não pode se passar da segunda intenção. Você não pode decidir a vida das pessoas. Você fala assim, sim ou não, né? Você não pode decidir. Para você relacionar uma pessoa, você não pode falar assim, eu vou decidir isso vai ser bom para você, tá? Depois você vai dizer ainda, engrandecer, eu falei com você, não faça isso, né? Vai tomar a glória de Deus, né? Agora, se você estiver numa condições amigável, um respeitando o espaço do outro, se a pessoa chegou aqui conhecendo tudo, e você pode conversar a respeito de problemas pessoal, mas não pode interferir diretamente nesses relacionamentos, porque o ato emotivo, ele vai gerar muitas consequências para o corpo, tanto para o seu, como também para o dele. Se você muitas das vezes ficar parado e ouvindo a pessoa que esteja com problema, é melhor do que você falar coisa que você não vive, certo? E se você falar coisas erradas, você vai gerar atos consequentes. E a vida sua e a dele vai ficar delicada. E todos vão ficar em prejuízo, tanto você como ele, certo? Irmãos, é dessa forma que a gente vamos entendendo as coisas, né? O sim e o não. Muitas das vezes o não, ele vai ficar apenas
na expressão visual, certo? Quando ela está na expressão visual, na segunda intenção, por exemplo, aqui na segunda intenção, vamos classificar aqui também, para a gente falar isso. E primeira intenção. Quando ela está na segunda intenção, ela já não vai pertencer mais a você. Ela vai pertencer a tudo aquilo que está fora de você. Mas agora, se ela voltar aqui, você vai ter benefício. Por que você vai ter benefício? Você vai poder dizer sim para as pessoas e poder não, e dizer não. Irmãos, isso é uma coisa muito bom, essa liberdade, essa legalidade, porque suponhamos que vem uma pessoa, ela me faz uma proposta de relacionamento, eu logo entendi que é uma cilada, eu vou, não. Olha só, eu ganhei muito mais poder dizendo não do que dizendo sim. Agora, se eu dizer sim, eu vou estar passando para o lado dele, certo? De uma forma ilícita, porque você entendeu que é uma cilada, mas também você quis tirar proveito. Você quis tirar proveito. Você sabe que é cilada e quer tirar proveito. Então, os prejuízos, ela é muito real quando você não conseguir conter as suas emoções e achar que é uma oportunidade para tirar proveito das pessoas, e não é. Se as duas pessoas estiverem relacionando aqui, irmão, corpo a corpo, e sim, ele vai se tornar uma maravilha, harmonia, muita harmonia para todos. Deus quer que todos nós encontramos aqui, no corpo, consciente, né? Não vai ter falsidade, você vai dizer sim para a pessoa, sim, sim, tudo em paz, tranquilidade, bom dia, boa tarde, tudo maravilha, né? Porque a sociedade, por exemplo, ela não vai transmitir mais cilada, por exemplo, mas se você estiver um não na ponta da língua, você tem mais liberdade que os outros. Se você consegue separar uma coisa da outra, e você vai, muitas das vezes, usar a sabedoria para relacionar a sua sociedade. É por isso que a gente precisa de conhecer todas as fórmulas de pensamento para a gente relacionar as pessoas o bem apenas, não relacioná-las mal, né? É muito comum as pessoas, por exemplo, ela entrar dentro de uma comunidade religiosa e começar, por exemplo, a fazer uma oração para certa pessoa, só que quando a pessoa está saindo de um mau caminho, aquela oração, do ponto de vista da pessoa que está orando, ela vai fazer com que ela volte. Olha, eu quero que esses dois se unam de volta. Irmãos, nós estamos largando de um problema. A outra pessoa que está ali fazendo a oração, achando que pode decidir as coisas da forma tranquila, todos vão entrar em crise. Por falsidade, a pessoa que está orando, uma que estava saindo de uma dificuldade, de um problema, de uma cilada, e que agora já está, a outra está fazendo a oração para ela voltar, e a terceira que também está numa cilada. Vai ver, 3 pessoas, uma hora, 2 no relacionamento, um está resolvendo os problemas, mas aqui, essa daqui vai intervir com os seus atos emotivos, emoção. Se os problemas estão se resolvendo, cada um tem que resolver o problema dele. Ligar a Deus, está vendo tudo. Não precisamos muitas das vezes intrometer uma coisa que a gente muitas das vezes não está vivendo a vida do outro. Ela vai comprometer se a gente interferir nessas relações, muitas das vezes, que hoje é muito complicado resolver, porque todos são emotivos, eles aceitam o jogo da emoção do corpo, eles fazem proposta, muitas das vezes, maligna o tempo todo, fazem
chantagem emocional. O que tem na sociedade, o que tem de relacionamento com chantagem emocional é muito, não precisa de muitas das vezes ser assim. Deus não gosta desse não fora do corpo. Se você quiser dizer um não, você se volta aqui no seu corpo, dentro do seu espaço. Tudo que pertence a você, você vai entender que vai ser bom ou não. Agora, quando você vai na segunda intenção, intrometer na vida do outro, você vai gerar atos consequentes para você e para os outros também, ok? Então, a gente temos que ter percepção. O não, ele tem que agregar aqui dentro do seu espaço. Ele não pode sair para dominar as pessoas, porque quando ele sai desse corpo aqui e age no espírito para criar um falso instinto protetor, criar uma ideologia para os outros seguirem, por exemplo, você vai estar gerando ato consequente aqui, você vai estar dominando as pessoas. Você não deve dizer o que as pessoas devem ou não fazer. É o direito delas, é a liberdade delas. Você está tirando a liberdade que elas têm. E, automaticamente, se você tira a liberdade dos outros, os outros também vão tirar a sua liberdade, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.